Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua inglesa. Bom, nessa semana, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre os movies, porque nesse bimestre nós estamos falando sobre o inglês e as atividades artísticas, Nós falamos um pouquinho da relação do inglês com a literatura nas últimas semanas, E nós conhecemos um pouquinho dos autores mais famosos que escrevem em língua inglesa. Vocês, inclusive, tiveram que fazer uma pesquisa sobre um dos autores que nós falamos no capítulo passado. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a relação do inglês com a produção de filmes. E aí, agora, lá na página 22 do nosso livro, então, nós temos aqui uma citação de Stanley Kubrick, que diz assim: If it can be written or thought, it can be filmed. Então, esse filósofo, ele diz que se alguma coisa pode ser escrita ou pensada, ela também pode ser filmada. E nós temos aqui nas páginas 22 e 23 muitas cenas de filmes, famosos, e eu queria saber se vocês conhecem alguns deles, Essas cenas de filmes, elas devem ser numeradas de acordo com o que elas foram acontecendo, tá? Então eu vou falar para vocês a ordem e vocês vão marcando aí no caderno, no livro, beleza? Então é claro que a primeira cena que aconteceu é essa daqui, olha. É dessa dos cavalinhos. A series of pictures depicting a horse in a full gallop was reproduced in a device called Zoetrope. Não sei se vocês conhecem, mas é um equipamento que vai girando e as sombras das imagens, vão formando como se fosse um filme passando, E aí cada imagenzinha é um movimento, e aí conforme o objeto vai girando, esse movimento vai acontecendo, e aí você vai vendo como se fosse um filme passando. Foi o primeiro filme da história, certo? A segunda imagem tá lá, deixa eu ver onde que ela está. Tá aí mesmo na página 22, que diz assim: In 1892, Thomas Edison and William Dixon worked on the creation of a camera. Olha só, a primeira filmadora, olha só, foi feita por Thomas Edison e William Dixon, beleza? O número 3 está na página 23, que é In 1895, Auguste and Louis Lumière introduced the cinematograph, a projector that could show 16 frames per second, que é esse aqui, tá? Então, eles introduziram um projetor que poderia mostrar 16 imagens por segundo. Muita coisa, A número 4, volta lá na página 22, não, mentira, tá na página 23. Lá no alto, diz assim: Nickelodeons offered an easy and inexpensive way, 5 cents, for the public to watch movies. Olha aqui. Começaram, então, a cobrar das pessoas 5 cents para assistir os filmes. Depois, a número 6, agora sim, está lá na página 22. In the 30s, during the golden age of Hollywood, 65% of US population attended the cinema every week. Nós temos essa era dourada, de Hollywood, que foi quando os filmes começaram a ser produzidos, os clássicos do cinema e tudo mais. A número 5 é do nosso clássico, Charlie Chaplin, que diz assim: In 1914,
Charlie Chaplin produced his first movie. Icônico ele, né? Essa é a 5 e essa é a 6, tá, gente? Tá trocado, desculpa. A 7 tá lá na página 23, The Sound of Music. Não sei se vocês já ouviram falar nesse filme. Em português, A Noviça Rebelde, é um dos meus filmes favoritos. In the 60, The Sound of Music pulled over 163 million in revenue. Então, o lançamento desse filme rendeu 163 milhões de dólares. A 8 tá lá no alto na página 23. In the 70s, people started watching movies at home in VHS video players, que são os VHS. Vocês não se lembram dos VHS, né? Vocês são muito jovens para isso. A 9 também está na página 23, que é o Jaws, que é conhecido como filme Tubarões em português. In the year of 1975, Jaws was a great success and became a classic of all times. Então, Jaws foi lançado em 1975 e se tornou um clássico do cinema, certo? Depois disso, nós temos a 10, que está lá na página 22, que é o filme E.T., também é um clássico do cinema. In the 80s, the movie E.T., The Extraterrestrial, became a great success. Olha aqui o cartazinho do ET. A 11 e última está lá na página 23, que diz assim: After 2000, film history changed completely as technology allowed advances in special effects and access. Olha só. Foi quando, então, nós começamos a ter melhores efeitos especiais nos filmes, né? Não que antes não tivesse, mas começamos a ter uns efeitos especiais melhores. Bom, na página 24 e 25, nós vamos ter um pouquinho de informação sobre a indústria de cinema nigeriana. Não sei se vocês conhecem, mas existem outras indústrias de cinema além de Hollywood. Nós temos Bollywood, que é essa indústria de cinema da Índia. Nós temos Collywood, que é a indústria de cinema da Coreia. E nós temos Nollywood, que é a indústria de cinema da Nigéria, né? Então, sempre é essa junção da primeira letra do nome do país ou da cidade com Hollywood, que é de Hollywood, claro, para indicar que é um lugar cinematográfico, né, que tem relação com a indústria dos filmes. Então, se você não conhece nada sobre Nollywood, te convido a fazer uma pesquisa, mas Nollywood é uma empresa gigantesca de produção de filmes. Você pode ler esse texto que está na página 24 e fazer as atividades da página 24 e 25 sobre Nollywood, ok? Na página 26, nós vamos falar um pouquinho sobre countable e uncountable nouns. Por quê? Em inglês, os substantivos, eles são diferenciados em substantivos contáveis e incontáveis. Porque isso faz diferença na língua quando a gente vai usar os quantificadores, tá? Os substantivos para falar de quantidade. Então, por exemplo, se eu vou falar de pessoas, pessoas é um substantivo contável, eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Mas, se eu vou falar de dinheiro, a palavra dinheiro não é contável. Eu não consigo contar 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. O que a gente conta é a moeda de uma determinada região. Se é dólar, se é real, se é centavos, né? Então eu consigo falar, eu tenho 10 reais no bolso, ou eu achei 50 centavos na rua. Mas dinheiro não é contável, compreende a diferença?
Então, existem certas palavras em língua inglesa que são contáveis e outras que não são contáveis, ok? E aí, você vai fazer as atividades da página 26 pensando no que é contável e no que não é contável. Na página 27, nós temos então os quantifiers, que são os substantivos que a gente usa para falar de quantidade. Que em inglês a gente tem many, much, little, few e a lot ou lots of, para falar de quantidades, ok? Então, many é um substantivo, o quantifier, que a gente usa para coisas contáveis. Então, eu falo many people, many dollars, ok? Mas much é o substantivo que eu uso para falar de quantidades de coisas incontáveis, ok? Então, much money, por exemplo. E os dois significam muito, tá? Few e little já são o contrário, eles significam pouco. Few eu uso para falar de coisas contáveis e little para falar de coisas incontáveis. A lot of e lots of, os dois significam muito também, e os dois podem ser utilizados para coisas contáveis ou incontáveis, tá? Vai depender do contexto. Então, todas as regrinhas estão aí na página 27. Vocês podem fazer os exercícios também e, claro, fazer os exercícios da página 28 e da página 29 sobre os quantifiers. Combinado? Bons estudos essa semana e até a próxima aula de inglês.